Senhoras e senhores, boa tarde. Daremos início nesse instante à sessão solene de entrega de título de cidadão honorário do município de Itaiópolis aos excelentíssimos senhores Dr. Gilmar Nicolau Lang e Dr. Pedro Roberto de Comaim. Convidamos para tomar o assento à mesa principal dessa solenidade o excelentíssimo senhor Ederson Virmonde, presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores. Excelentíssimo senhor Osmar Taucher, vice-presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores. Excelentíssimo senhor Emerson Gabriel Wojtkowski, primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores. Excelentíssimo senhor Januário Donizete Carneiro, segundo secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores. Convidamos também para tomar assento nas suas cadeiras os excelentíssimos senhores vereadores. Celestino Smangojeski. Edson Alcione da Silva. Fátima Regina Sonagrio Vielewski. Josete Aize Tavares. Sandra Patrícia Veiga Mirick. Convido também a excelentíssima vice-prefeita municipal, a senhora Carolina Gaio, para fazer parte da extensão da mesa principal. Convido também o excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ivan Heck, para fazer parte da extensão da mesa principal. Gostaria de registrar e também agradecer a presença das seguintes autoridades. Secretário-Geral Adjunto da OAB Mafra, Dr. Kleber Odorizzi. Presidente da Associação Empresarial e CDL de Itaiópolis, senhor Rogério Mastey. Comandante dos Bombeiros Voluntários de Itaiópolis, senhor Anderson Oparax. Vereadora Mirim, Isis Vitória Mastey. Delegado Regional, Dr. Cassiano Tiburski. Primeiro Sargento da Polícia Militar de Santa Catarina, senhor Márcio Barcarol. Presidente do Lions Clube de Itaiópolis, senhor Darcy Galzinski. Secretária da Educação, senhora Jane Cezelinski Engel. Cicobi Credinorte, senhor Gilmar Sadlowski. E também a secretária de Indústria e Comércio de Itaiópolis, a senhora Denise Marciniak. Nesse momento eu passo agora a palavra ao presidente da mesa diretora da Câmara Municipal, vereador Ederson Virmonde, para fazer a abertura da sessão solene. Cumprimento os homenageados dessa noite, os excelentíssimos senhores Dr. Gilmar Nicolau Lang e o Dr. Pedro Roberto de Comaim, as vereadoras proponentes dessa homenagem, Fátima Regina Sonagrio Vielewski e Josete Aize Tavares, os demais vereadores dessa casa, as autoridades presentes, os familiares e amigos dos homenageados e todos os cidadãos que nos prestigiam com sua presença. Sejam todos muito bem-vindos a esta sessão solene da Câmara Municipal de Itaiópolis. O título de cidadão honorário será concedido às pessoas não naturais do município de Itaiópolis, que tenham reconhecimento por conduta ilibada e indispensável participação em entidade de caráter benemerente ou que tenham contribuído de alguma maneira para a cidade, conforme o Decreto Legislativo número 1 de 11 de maio de 2026, que concede o título de cidadão honorário do município de Itaiópolis aos ilustres cidadãos, ao Dr. Gilmar Nicolau Lang e ao Dr. Pedro Roberto de Comaim.
Declaro aberto a presente sessão solene. Convido a todos para, em pé, ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. Passo a palavra ao mestre de cerimônia para dar continuidade à sessão solene de entrega de título de cidadão honorário do município de Itaiópolis aos excelentíssimos cidadãos Dr. Gilmar Nicolau Lang e Dr. Pedro Roberto de Comaim. Nesse momento, o primeiro secretário, vereador Emerson Gabriel Wojtkowski, fará a leitura do histórico do Dr. Gilmar Nicolau Lang. Dr. Gilmar Nicolau Lang é graduado em Direito pela Universidade Regional de Blumenau, FURB, tendo concluído o curso no ano de 1980. Antes do ingresso na magistratura, exerceu a advocacia por aproximadamente 13 anos, com atuação destacada nas áreas de Direito Empresarial e Direito do Trabalho, ao longo das décadas de 1980 e início dos anos 1990. É pós-graduado em Direito Empresarial, também pela FURB, consolidando sua formação acadêmica voltada à área privada do direito. Foi aprovado em concurso público para o cargo de juiz substituto em 18 de dezembro de 1992, sendo empossado em 5 de janeiro de 1993, quando ingressou na magistratura catarinense. Iniciou suas atividades judicantes na comarca de Lages, Santa Catarina, onde atuou como juiz substituto em diversas comarcas da região. No ano de 1996, foi promovido ao cargo de juiz de direito titular da comarca de Ponte Serrada, Santa Catarina. Ainda no mesmo ano, em 29 de novembro de 1996, foi promovido para a comarca de Itaiópolis, Santa Catarina, onde exerce a judicatura de forma ininterrupta desde então, acumulando ampla experiência na judicatura estadual. Dessa forma, no presente ano, completa 30 anos de atuação na comarca de Itaiópolis, que, por sua vez, celebrou em 14 de maio 70 anos desde a sua instalação. Vara única da comarca de Itaiópolis, 70 anos de história, a serviço da Justiça Catarinense, 1956-2026. Nesse momento, o primeiro secretário vereador Emerson Gabriel Wojtkowski também fará a leitura do histórico do Dr. Pedro Roberto de Comaim. Dr. Pedro Roberto de Comaim ingressou no Ministério Público do Estado de Santa Catarina em 25 de abril de 1983,
após aprovação em concurso público, iniciando uma carreira marcada pela dedicação à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Desde o mês de setembro de 1987, exerce suas funções como promotor de justiça na comarca de Itaiópolis, onde atua de forma contínua e ininterrupta, acumulando ampla experiência no exercício das atribuições ministeriais e prestando relevantes serviços à comunidade itaiopolense ao longo de quase 4 décadas. Paralelamente à atuação institucional, desenvolve destacada atividade acadêmica. É professor da Escola do Ministério Público de Santa Catarina desde o ano de 1991, contribuindo de maneira significativa para a formação e o aperfeiçoamento dos membros e servidores da instituição. Desde fevereiro de 2001, atua como professor da Universidade do Contestado, Campus Mafra, onde leciona atualmente as disciplinas de Direito Eleitoral, Direito Tributário, Direito Processual Penal e Direito Processual Constitucional, tendo ministrado em períodos anteriores a disciplina de Legislação Penal Especial. No campo da formação acadêmica, é mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale. Título obtido no ano de 2005. Possui ainda especialização em Direito Sanitário, concluída em 2001, em curso realizado pela Universidade de Brasília, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. E é ainda autor de expressiva produção bibliográfica no campo jurídico, com obras de reconhecida relevância nacional, entre as quais se destacam Improibidade Administrativa, Crimes contra a Ordem Tributária, Mandado de Segurança, Tribunais de Contas no Brasil e Comentários à Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Sua produção intelectual, aliada à intensa participação como palestrante em seminários e congressos jurídicos em todo o país, consolidou seu nome como uma das mais respeitadas referências nas áreas do direito público eleitoral, tributário e processual. Ambos os homenageados são reconhecidamente figuras de destaque no cenário jurídico catarinense, sendo amplamente considerados como alguns dos mais produtivos e eficientes profissionais de suas respectivas carreiras. Sua atuação conjunta ao longo dos anos contribui para a construção de uma comarca que hoje se destaca não apenas pela celeridade na tramitação dos processos, mas, sobretudo, pela qualidade das decisões e pela efetiva entrega da prestação jurisdicional aos jurisdicionados. Mais do que números, o que se evidencia é um modelo de atuação pautado pela competência, pela ética e pelo comprometimento com a sociedade, servindo de exemplo e seus pares, servidores e a todos aqueles que atuam no sistema da justiça. A concessão de título cidadão honorário revela-se, portanto, medida justa e merecida, como forma de eternizar o reconhecimento do município de Itaiópolis àqueles que tanto contribuíram e que continuam contribuindo para o fortalecimento das instituições, para a promoção da justiça e para o desenvolvimento social local. Convido o excelentíssimo presidente da mesa diretora da Câmara Municipal, Ederson Vermonte, para utilizar-se da palavra. Hoje é um dia muito especial para todos nós. Celebrar os 70 anos da comarca de Itaiópolis é reconhecer a importância da justiça na nossa história, do nosso município, e homenagear a todas as pessoas que ajudaram a construir a trajetória. Ao longo de décadas, magistrado, promotores, servidores, estagiários e colaboradores dedicaram suas vidas para garantir um atendimento sério, humano, eficiente à população. E os números mostram esse comprometimento. Somente no ano de 2025, a comarca realizou mais de 800 audiências, proferiu milhares de sentenças, decisões, processos solucionados. Isso demonstra o trabalho, responsabilidade e dedicação de toda a equipe do Fórum. Hoje também prestamos uma homenagem especial ao Dr. Gilmar Nicolau Lang e ao Dr. Pedro Roberto de Comaim,
Duas pessoas que marcaram profundamente a história da comarca. O Dr. Gilmar sempre foi reconhecido pelo seu comprometimento, pela disciplina e pelo cuidado com a formação das pessoas. Já o Dr. Pedro sempre foi admirado pelo seu conhecimento jurídico, promotor de justiça, professor e autor de diversos livros, pela inteligência e pela capacidade de incentivar o pensamento crítico, respeitado no mundo jurídico e no país inteiro. Mais do que excelentes profissionais, ambos ajudaram a fortalecer uma cultura de respeito, responsabilidade e compromisso com a justiça de Itaiópolis. Também é importante lembrar que uma sociedade forte se constrói quando os poderes trabalham com independência, respeito e harmonia. Cada um cumprindo o seu papel, dentro daquilo que determina a Constituição e as leis. É justamente esse equilíbrio entre o executivo, legislativo e judiciário que fortalece as instituições, garante segurança jurídica e transmite confiança à população. Os direitos dos cidadãos estão sendo preservados com responsabilidade e seriedade. Em nome da Câmara de Vereadores de Itaiópolis, deixamos nossa gratidão e nosso reconhecimento a todos que fizeram parte dessa história. Parabéns pelos 70 anos da comarca de Itaiópolis. Parabéns aos homenageados de hoje, Dr. Gilmar e Dr. Pedro, que essa trajetória continue sendo exemplo, trabalho, seriedade e dedicação à nossa população. Muito obrigado. Convido nesse momento o excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Ivan Reck, também para utilizar-se da palavra e deixar a sua mensagem. Meu boa tarde a todos, cumprimentando o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, senhor Ederson Virmonte. Também cumprimento o senhor vice-presidente, senhor Asmar Taucher, excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssima senhora vice-prefeita, excelentíssimos homenageados desta tarde, Dr. Gilmar, Dr. Pedro, demais autoridades civis, militares, familiares, amigos, senhoras e senhores. É com grande honra que participamos desta sessão solene de entrega do título de cidadão honorário do município de Itaiópolis aos excelentíssimos senhores Gilmar, Dr. Gilmar Nicolau Lang e Dr. Pedro Roberto de Comim, em uma tarde marcada pela celebração dos 70 anos da Vara Única da Comarca de Itaiópolis. Hoje é um dia de reconhecimento, de gratidão e valorização daqueles que dedicaram suas vidas ao fortalecimento da justiça e ao serviço à nossa comunidade. Ao longo desses 70 anos, a comarca de Itaiópolis construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com a lei, pela defesa dos direitos da população e pela promoção da justiça, de forma séria, ética e responsável. São 7 décadas de trabalho que ajudaram diretamente no desenvolvimento social e institucional do nosso município. Não há nenhuma dúvida disso. E nesta data tão significativa, prestamos uma homenagem a 2 homens públicos que deixaram marcas importantes na história de Itaiópolis e da justiça catarinense e, por que não dizer, do nosso país. Dr. Gilmar, sua atuação firme, equilibrada, comprometida, conquistou o respeito da comunidade jurídica e também da população de Itaiópolis. Sua dedicação ao Poder Judiciário e seu trabalho junto à comarca de Itaiópolis representam um exemplo de responsabilidade, de humanidade e compromisso com o bem comum. Dr. Pedro, o senhor construiu uma trajetória de grande relevância no Ministério Público, principalmente no direito eleitoral, sempre pautado pela ética, pela competência, pela defesa da justiça e da sociedade.
Seu trabalho contribuiu significativamente para o fortalecimento das instituições e para a construção de uma sociedade mais justa e equilibrada. Receber o título de cidadão honorário do município de Itaiópolis é uma das maiores honrarias concedidas pelo poder público municipal. Mais do que um reconhecimento oficial, este título simboliza o carinho, o respeito, a gratidão do povo itaiopolense por aqueles que contribuíram de maneira significativa para a história e para o desenvolvimento da nossa cidade. E certamente, os senhores homenageados desta tarde já fazem parte da história de Itaiópolis há muito tempo, através do legado construído com trabalho, dedicação e compromisso com a justiça. Também quero parabenizar a Câmara Municipal de Vereadores pela iniciativa desta homenagem, em especial aos vereadores proponentes e a todos os membros desta Casa Legislativa, que reconheceram a importância de valorizar pessoas que tanto contribuíram para o nosso município. Em nome da Prefeitura Municipal de Itaiópolis, registro ainda nosso reconhecimento a todos os magistrados, promotores, servidores, colaboradores e profissionais que fizeram e fazem parte da história da Vara Única da Comarca de Itaiópolis ao longo destes 70 anos. Que esta data permaneça marcada na memória de todos como símbolo de valorização das instituições, do fortalecimento da justiça e da união entre os poderes em benefício da nossa população. Parabéns pelos 70 anos da Vara Única da Comarca de Itaiópolis, parabéns, doutor Gilmar, parabéns, doutor Pedro, e que Deus continue os abençoando e abençoando a nossa cidade, nossas instituições e todos aqueles que trabalham diariamente pela justiça, pela verdade e pelo bem comum. Obrigado. Nesse momento, convido agora o assessor jurídico desta Casa de Leis, doutor Antônio Eloy Koaski, representando as vereadoras propotentes do projeto, a senhora Fátima Regina Sonagro Vielewski e também a senhora Josete Aiser Tavares, bem como os demais vereadores desta Casa, para, em nome do Poder Legislativo Municipal, proferir algumas palavras. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, excelentíssimo prefeito da Prefeitura de Itaiópolis, excelentíssimos homenageados, Dr. Gilmar Nicolau Lang, Dr. Pedro Roberto de Comaim, em nome dos vereadores, cumprimento a todas as demais autoridades aqui presentes. Falar nesse dia, em nome do Poder Legislativo Municipal de Itaiópolis e em nome de todos os vereadores, em uma solenidade tão significativa, é ao mesmo tempo uma honra e uma responsabilidade. Comemorar os 70 anos de instalação da comarca de Itaiópolis é celebrar muito mais que uma história. É reconhecer 7 décadas de dedicação à justiça, à segurança jurídica, à pacificação social e à proteção dos direitos da nossa comunidade. Ao longo desses anos, magistrados, membros do Ministério Público, servidores, estagiários e colaboradores ajudaram a construir uma comarca respeitada, sólida e reconhecida pelo comprometimento com a prestação jurisdicional eficiente e humana. E quando falamos em justiça, é importante lembrar que ela não só se constrói através de decisões proferidas nos autos. Ela também nasce de um trabalho silencioso, diário e muitas vezes invisíveis dos servidores, estagiários, que fazem a engrenagem do Poder Judiciário funcionar com dedicação, responsabilidade e espírito público. Os números do último ano demonstram de forma muito clara. Somente no ano de 2025, na comarca de Itaiópolis, foram proferidas 2.401 sentenças, 3.734 decisões interlocutórias e 15.654 despachos. Foram realizadas 821 audiências,
com ingresso de 3.229 ações e arquivamento definitivo de 3.171 processos. São números extremamente expressivos para uma comarca do porte de Itaiópolis, que evidenciam o elevado comprometimento de todos que integram o sistema da justiça local. Muito mais do que estatística, esses números representam vidas de famílias, conflitos solucionados, direitos reconhecidos e resposta entregues à sociedade. O exercício do direito é, por essência, um ambiente de ideias divergentes, debates intensos e interpretações distintas. Cada operador do direito carrega consigo suas convicções jurídicas, sua forma de enxergar a aplicação da lei e o entendimento acerca da justiça. Contudo, aprender a conviver com o contraditório, respeitar as posições diferentes e compreender a divergência jurídica jamais pode ser confundida com desrespeito. Talvez seja uma das maiores lições do ambiente forense que pode nos proporcionar. E, na insatisfação de uma decisão contrária, apresenta-se o recurso cabível para questionar aquela decisão. E talvez um dos aspectos mais admirados da nossa comarca seja justamente a capacidade de conciliar a produtividade com qualidade, celeridade com responsabilidade e eficiência com a sensibilidade humana. Esta homenagem também possui um significado muito especial porque, nessa solenidade, os vereadores de Itaiópolis concedem o título de cidadão honorário ao excelentíssimo Dr. Gilmar Nicolau Lang e ao excelentíssimo promotor de justiça, Dr. Pedro Roberto de Comaim. Dois homens públicos que marcaram profundamente a história jurídica da nossa comarca e que, ao longo dos anos, ajudaram a formar profissionais, fortalecer as instituições e contribuir com uma cultura jurídica baseada no respeito, na técnica e na responsabilidade institucional. O mundo jurídico, por sua natureza, é formado por debates, interpretações distintas e posicionamentos divergentes. Contudo, uma das maiores virtudes desse ambiente democrático e do verdadeiro espírito republicano talvez seja justamente compreender que pensar diferente jamais pode significar desrespeitar. E isso sempre esteve na trajetória dos homenageados. O Dr. Gilmar, com uma postura firme, técnica e disciplinada, ajudou a formar gerações de profissionais que passaram pela comarca. Muitos que hoje exercem a atividade do direito carregam ensinamentos construídos ainda nos primeiros passos forenses como estagiário. E são justamente esses pequenos gestos, muitas vezes simples e silenciosos, que acabam deixando as marcas mais profundas. Correções, orientações, exigências técnicas, zelo com a escrita, cuidado com a formação dos jovens estagiários. Atitudes que, talvez naquele momento, parecessem apenas rigor profissional, mas que, com o tempo, revelaram-se verdadeiras lições de responsabilidade, excelência e compromisso com o conhecimento. Da mesma forma, o Dr. Pedro contribuiu com a trajetória marcada pelo vasto conhecimento jurídico, pela atuação firme no Ministério Público e pela admirável capacidade de estimular o pensamento crítico. Ao longo de sua trajetória, o Dr. Pedro acumula títulos, autores de diversos livros, funções e reconhecimentos institucionais extremamente relevantes. Contudo, talvez exista uma forma de tratamento mais grandiosa, respeitosa e mais significativa do que o próprio pronome de tratamento de excelência, normalmente atribuído às autoridades do Poder Judiciário: ser professor. Porque o verdadeiro professor não é aquele que transmite conhecimento técnico, mas aquele que desperta o raciocínio, provoca reflexões, forma caráter profissional e deixa marcas relevantes na vida de seus alunos. E, certamente, sempre foi uma das características mais admiráveis na sua trajetória. O conhecimento jurídico pode ser encontrado em livros, porém, a capacidade de inspirar,
instigar o pensamento crítico e formar gerações de profissionais é algo reservado para poucos. E talvez seja justamente por isso que o título professor carregue tamanho valor, respeito, admiração dentro e fora do mundo jurídico. Professor de inúmeras gerações, sempre foi alguém que instigou o debate jurídico saudável, aprofundamento técnico e reflexões sérias sobre o direito. E, por isso, conquistou o respeito de tantos profissionais, alunos e colegas ao longo dos anos. São trajetórias diferentes, funções constitucionais distintas, mas unidas por um bem comum: o comprometimento com a justiça, com as instituições e a formação humana que tiveram, de quem tiveram a honra de conviver com Vossas Excelências. Também impressiona perceber o quanto da trajetória dos homenageados se confunde com a própria história recente da comarca de Itaiópolis. O Dr. Pedro atua na comarca desde 1987, quase 39 anos. O Dr. Gilmar, por sua vez, integra a história desde 1996, 30 anos. Quando observamos que a comarca celebra agora seus 70 anos de instalação, percebe que ambos dedicaram parcela extremamente significativa de suas vidas à construção, fortalecimento e desenvolvimento da justiça em nossa cidade. São décadas de atuação, dedicação e comprometimento institucional que praticamente se entrelaçam com a própria evolução histórica da comarca, acompanhando as transformações sociais, jurídicas e humanas de todas as gerações de Itaiópolis. Esta homenagem, portanto, ultrapassa qualquer formalidade ou protocolo. Ela representa gratidão, reconhecimento e respeito. Respeito aos homens públicos que ajudaram a escrever a história da comarca de Itaiópolis e contribuíram significativamente para tornar a comarca referência em celeridade, e produtividade e credibilidade perante a sociedade catarinense e ao Poder Judiciário. E, em nome de todos os vereadores dessa Casa Legislativa, deixamos registrado o nosso reconhecimento a todos os servidores e estagiários da comarca de Itaiópolis pelos seus 70 anos de história, bem como a nossa sincera homenagem ao Dr. Gilmar e Dr. Pedro pelos relevantes serviços prestados à justiça, à sociedade e ao nosso município. Que essa solenidade permaneça marcada não apenas como uma celebração institucional, mas como um verdadeiro reconhecimento daqueles que dedicaram suas vidas ao fortalecimento da justiça e da instituição democrática. E que cada um de nós, dentro de suas funções e responsabilidade, continue contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e perfeita, lapidando diariamente nossas próprias imperfeições, com retidão de caráter, firmeza de princípios e compromisso com o bem comum, sempre guiados pela luz do conhecimento e pela busca constante do aperfeiçoamento humano. Parabéns aos homenageados, parabéns aos servidores da comarca e parabéns ao estagiário. Muito obrigado. Nesse momento, faremos a entrega do título de cidadão honorário do município de Itaiópolis aos excelentíssimos senhores Dr. Gilmar Nicolau Lang e Dr. Pedro Roberto de Comaim. Para proceder à leitura do Decreto Legislativo número 1, de 11 de maio de 2026, convido o primeiro secretário da mesa diretora, vereador Emerson Gabriel Wojtkowski. Decreto Legislativo número 1, de 11 de maio de 2026. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário e da outras providências. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário do município de Itaiópolis ao ilustre cidadão Dr. Pedro Roberto de Comaim, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade itaiopolense e à contribuição significativa para o fortalecimento das instituições jurídicas e sociais locais. Artigo 2º. A outorga das honrarias, que trata o artigo anterior, será realizada em sessão solene a ser promovida pela Câmara Municipal de Vereadores de Itaiópolis, no dia 15 de maio de 2026,
em comemoração aos 70 anos de instalação da comarca de Itaiópolis. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Itaiópolis, 11 de maio de 2026. Fátima Regina Sonaglio Vielewski, vereadora. Josete Aise Tavares, vereadora. Convido agora o presidente da Câmara de Vereadores, Ederson Virmonte, para a frente da mesa principal realizar a entrega do título de cidadão honorário do município de Itaiópolis ao Dr. Gilmar Nicolau Lang. Nesse momento, convido o Dr. Gilmar Nicolau Lang, homenageado desta sessão solene, para fazer o uso da palavra. Excelentíssimo senhor vereador Ederson Virmonte, presidente da Câmara de Vereadores de Itaiópolis. Excelentíssimo senhor Osmar Taucher, vice-presidente da mesa diretora. Excelentíssimo senhor Emerson Gabriel Wojcikowski, primeiro secretário. Excelentíssimo senhor Januário Donizete Carneiro, segundo secretário, meu vizinho. Excelentíssimo vereador e amigo Celestino Smagojeski, também vizinho. Excelentíssimo vereador Edson Alcione da Silva, acho que não veio, né? Excelentíssima vereadora Sandra Patrícia Veiga Mirek, e uma referência especial a minhas amigas de longa data, proponentes desta homenagem, que muito me honra, vereadoras Fátima Regina Sonaglio Vielewski e vereadora Josete Aise Tavares. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, Ivan Reck, aniversariante da semana, aproveito a oportunidade para estender-lhe os parabéns, desejo de muita saúde e vida longa. Excelentíssima senhora vice-prefeita, amiga do fórum, quase servidora do fórum, excelentíssimas autoridades nominadas que estão presentes, referência especial aos meus colegas do fórum, do Poder Judiciário, disseram que não vinham, mas estou vendo muitos aqui, excelentíssimos advogados que aqui estão prestigiando. Vários deles, como foi dito aqui, tiveram a oportunidade de trabalhar comigo. Tive o privilégio de poder trabalhar com eles. Referência especial ao doutor Antônio, pelas belíssimas palavras proferidas. Também meu colega de trabalho por muito tempo. Autoridades nominadas, minha família, amigos, todos os presentes. Sinto-me muito honrado, como juiz titular e diretor do foro, pela linda homenagem hoje prestada à comarca de Itaiópolis, representada pela moção de aplauso aprovada por unanimidade por todos os senhores vereadores. A história da comarca de Itaiópolis, que ontem completou e hoje celebra seus 70 anos de instalação, é marcada pelo trabalho sério, pela dedicação de magistrados, servidores e colaboradores, e pelo respeito inegociável ao cidadão. Esse esforço coletivo consolidou a imagem da comarca como uma das mais céleres de Santa Catarina, resultado que reflete não apenas eficiência administrativa, mas também compromisso social.
mas nenhuma instituição atua isoladamente. A efetividade da justiça e o progresso da sociedade dependem do diálogo e da harmonia entre os poderes constituídos. E aqui em Itaiopolis sempre encontrei um legislativo atento às demandas da população e um executivo comprometido com o desenvolvimento do município. Essa convivência respeitosa e colaborativa entre judiciário, legislativo e executivo é essencial para a construção de políticas públicas eficazes para a promoção do bem comum. A Câmara de Vereadores, em especial, desempenha papel fundamental como a voz democrática da sociedade, canalizando os anseios da população e contribuindo para o fortalecimento das instituições. Ao longo dos anos, pude testemunhar a importância dessa atuação responsável e equilibrada, sempre pautada pelo interesse público. Em nome, então, da comarca e de todos os seus servidores, já aposentados e os ainda nativos, agradeço penhoradamente a homenagem recebida. Em relação à concessão, que para mim foi uma surpresa, do título de cidadão honorário, em primeiro lugar, eu queria dizer que já me sinto itaiopolense há muitos anos, tanto que o meu querido neto, que está aqui hoje presente, é nascido aqui em Itaiopolis. Então, a minha família já se considera, e eu já me considero itaiopolense há muito tempo. Mas, sem dúvida, a homenagem recebida transforma isso agora de forma oficial. Recebo esta honraria com profunda gratidão e emoção. Ser reconhecido como cidadão honorário de Itaiopolis representa para mim muito mais que uma distinção. É o acolhimento definitivo por uma comunidade à qual dediquei grande parte da minha vida profissional e pessoal. A concessão deste título não é apenas uma honra individual, mas também um símbolo dessa relação harmoniosa entre instituições e da confiança mútua que sustenta o Estado Democrático de Direito em âmbito local. Reafirmo nesta ocasião meu compromisso com os valores que sempre orientaram minha atuação como magistrado: independência, imparcialidade e respeito ao cidadão. E reitero minha disposição em continuar colaborando, dentro das atribuições do Poder Judiciário, para o desenvolvimento de Itaiopolis e para a promoção da justiça social. Levo comigo, com muito orgulho, a condição de cidadão desta terra, ciente da responsabilidade que ela representa. Muito obrigado a todos. Eu convido nesse momento o presidente da Câmara de Vereadores, Ederson Virmonte, para a frente da mesa principal, para realizar a entrega do título de cidadão honorário do município de Itaiopolis ao Dr. Pedro Roberto de Comaim. Convido também nesse momento o Dr. Pedro Roberto de Comaim, homenageado desta sessão solene, para fazer o uso da palavra. Boa tarde. E é uma tarde boa. Está chovendo, estava seco, agora não está mais tão seco. E é uma tarde boa porque ontem a comarca completou 70 anos de existência, de instalação. De alguma maneira, e não é por ser promotor da comarca mais de metade do tempo de vida da comarca, mas de alguma maneira a família minha está ligada a essa comarca desde o início. 1956, eu fico imaginando, em primeiro lugar, como é que o pessoal chegava aqui, né, de jipe pela Serra Dona Francisca. Mas chegava,
chegava. E chegaram aqui o doutor Reinaldo Rodrigues Alves, que foi o primeiro juiz de direito, finalmente desembargador ao longo da carreira, e o doutor Plínio Moreira, que foi o primeiro promotor de justiça, na época designado promotor público aqui na comarca. Mas havia uma questão, e aí eu entro naquilo que eu mencionei, que de alguma forma a família tem a ver com isso, e não é porque eu sou promotor aqui há bastante tempo, mas aí veio uma questão, onde é que a gente vai instalar o fórum, né? Os que têm um pouco mais de história de vida aqui, não vou mencionar ninguém, mas os que têm um pouco mais de história de vida daqui, que lembram talvez como é que era o município em 1956, embora provavelmente sejam poucos, sabem que o município, a cidade, era mais simples, vamos dizer assim, né? Então, vamos instalar o fórum aonde só tinha um lugar, que era a casa do meu falecido sogro, do seu João Batista Paz. Então, é aí mesmo que vai ser instalado o fórum. Bom, hoje, o município tem, a cidade tem uma série de ótimos restaurantes, mas naquela época não tinha. Então, onde é que o novo juiz, o novo promotor, os novos funcionários, que também não eram daqui, do fórum daquela época, onde é que eles vão almoçar? Eles vão almoçar na casa do meu sogro, e a minha sogra fazia a refeição, fazia o almoço. Então, havia um vínculo já, desde bastante tempo, entre o Poder Judiciário, aqui de Itaiópolis, e a família como um todo. É importante lembrar esse tipo de situação, porque contribui para que o Poder Judiciário, de uma maneira mais natural e de uma maneira mais fácil, acabe se arraigando no local. E tinha uma outra questão também, o promotor vai morar onde? O promotor vai morar na outra casa, do meu sogro, onde o promotor residiu até 1992. Olha só, eu cheguei aqui em 1986, então eu morei lá durante quase 6 anos também. Todos os promotores residiram lá, todos os promotores da comarca residiram lá. Então, existe esse vínculo muito significativo. E a gente fica se perguntando como é que agradece uma honraria dessa dimensão. Como é que agradece o fato de ter sido agraciado com o reconhecimento como cidadão honorário, presidente? Vereadores, vereadoras, como é que agradece? Vamos ter que pensar um pouquinho, e me ocorreu isso. Quando é que uma cidade é boa? Prefeito, quando é que uma cidade é boa? Quando a arrecadação tributária e, portanto, a arrecadação do município é boa? Com certeza, facilita muito. Quando a administração municipal é boa e não tem criança fora da escola, ótimo. Não tem criança fora da creche, ótimo. O atendimento de saúde pública é eficiente, ótimo. Isso também faz com que uma cidade seja boa. Mas talvez existam outros parâmetros também que não são assim tão numéricos para saber quando é que uma cidade é boa. A senhora vice-prefeita, nesse caso específico, vai talvez concordar comigo. Uma cidade é boa quando as pessoas que vêm ficam, não vão embora. E uma cidade é boa quando as pessoas que são do lugar também ficam, também não vão embora. Então, lembrando um pouquinho o que supostamente teria dito Júlio César, que disse, ou teria dito, vim, vi e venci, eu diria o seguinte, vim, vi e fiquei. Claro, por uma série de atrativos, inclusive a dona Joanita, né? Também, um atrativo notável, embora tivesse conhecido a dona Joanita já lá em Curitiba. Mas e aí, 3 filhos? Quem foi embora? Ninguém. Os 3 estão aqui, os 3 estão desenvolvendo a sua atividade profissional aqui. E aí a gente vê o lugar crescer, a gente vê o lugar se aprimorar, a gente vê o lugar melhorar e o Poder Judiciário e o Ministério Público, de alguma maneira, podem contribuir para isso.
A melhor maneira de agradecer uma honraria como essas é evidenciar o lugar que concede essa honraria. Eu gosto da cidade. Eu elogio a cidade. Não faria nenhum sentido que eu residisse aqui há 39 anos, mais ou menos, se eu não gostasse da cidade. Porque eu poderia ter simplesmente me promovido para outro lugar, mas eu nunca quis fazer isso. E sempre procurei buscar algum tipo de contribuição, qualquer que pudesse ser, dentro do trabalho da promotoria, ou não, para que o lugar se aprimorasse. E eu fico orgulhoso do fato do lugar, Itaiópolis, a cidade, o município, estar se avantajando cada vez mais. Não sei se o prefeito tem essa informação, prefeito, mas há quantas nós andamos no ranking do Estado em arrecadação de ICMS? Acho que é o 8º lugar. Era o 8º, 7º lugar, alguma coisa assim. Olha só. A gente está atrás de muito poucos municípios amplamente industrializados. Quando a gente diz isso com orgulho, e eu digo com orgulho, é porque o lugar é bom. E a melhor maneira de agradecer uma honraria como essas, e eu faço esse agradecimento em nome pessoal, faço esse agradecimento em nome da família, os familiares não estão aqui por diferentes motivos de força maior, se não estariam aqui também, eu faço esse agradecimento, e em particular a professora Fátima, e eu não vou falar vereadora Josete, é a Josete mesmo, que nós conhecemos a Josete desde 1900 e eu não sei quando, não vou dizer desde quando. Então, eu agradeço a essas duas e à Câmara como um todo pela lembrança dos 70 anos da comarca, o que é uma distinção significativa, pela homenagem que, antes de ser uma homenagem ao promotor, é uma homenagem à promotoria, é uma homenagem ao Ministério Público, e lembro também a relevância, em termos de poder judiciário, da homenagem feita ao doutor Gilmar nessa tarde. Muitíssimo obrigado a todos. Bom, nesse momento eu farei a leitura de moção de aplausos apreciada em plenário na sessão ordinária realizada em 11 de maio de 2026. A vara única da Câmara de Itaiópolis, em reconhecimento aos seus 70 anos de história dedicados à prestação jurisdicional e ao fortalecimento da justiça catarinense. Moção de aplausos. Os vereadores que compõem o Poder Legislativo de Itaiópolis, usando das atribuições contidas no artigo 109 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Itaiópolis, resolvem de forma de moção de aplausos homenagear a vara única da comarca de Itaiópolis em reconhecimento aos seus 70 anos de história, dedicados à prestação jurisdicional e ao fortalecimento da justiça catarinense. Instituída no ano de 1956, a vara única da comarca de Itaiópolis consolidou-se ao longo de 7 décadas como pilar fundamental do Estado Democrático de Direito em nossa região, assegurando a aplicação da lei, a garantia dos direitos fundamentais e a promoção da justiça, de forma acessível e eficiente à população. Ao longo da sua trajetória, magistrados, servidores e colaboradores desempenharam as suas funções com elevado compromisso, ética e responsabilidade, contribuindo de maneira significativa para a pacificação social e a resolução de conflitos, sempre pautados pelos princípios da legalidade, imparcialidade e celeridade processual. Ressalta-se ainda a importância da atuação da vara única no atendimento às demandas da comunidade itaiopolense, acompanhando as transformações sociais e jurídicas ao longo dos anos, modernizando seus procedimentos e fortalecendo o acesso da população ao Poder Judiciário. A comemoração dos 70 anos de sua instalação representa não apenas um marco histórico, mas também o reconhecimento de uma trajetória marcada pela dedicação à justiça, pela valorização da dignidade humana e também pelo compromisso com o bem comum.
Diante do exposto, esta Casa Legislativa manifesta o seu profundo respeito, reconhecimento e admiração à Vara Única da Comarca de Itaiópolis, parabenizando todos aqueles que fizeram e fazem parte de sua história, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e equilibrada. Transmita-se o teor desta a Vara Única da Comarca de Itaiópolis, Ederson Virmonde, Josete Aiser Tavares, Edson Alcione da Silva, Osmar Tauscher, Fátima Regina Sonagrio Vielewski, Januário Donizete Carneiro, Emerson Gabriel Wojtkowski, Celestino Smangojeski, Sandra Patrícia Veiga Mirik. Itaiópolis, 30 de abril de 2026. Vereadores, Câmara Municipal de Itaiópolis. Senhoras e senhores, nesse momento faremos a entrega da moção de aplausos. Convido nesse momento o excelentíssimo Dr. Gilmar Nicolau Lang, diretor do Foro da Comarca de Itaiópolis, para receber a presente homenagem. Também convido o Dr. Pedro Roberto de Comaim. Convido também o presidente da Câmara de Vereadores, Ederson Virmonde, para dirigir-se à frente da mesa principal e proceder à entrega da moção de aplausos. Antes de encerrarmos esta sessão solene, farei a leitura de uma mensagem especialmente dedicada aos homenageados dessa noite. Que jamais nos faltem homens de honra, sabedoria e retidão, que no exercício da justiça façam de sua missão um verdadeiro serviço ao bem comum, e que com equilíbrio, coragem e compromisso continuem honrando as suas funções, fazendo da lei instrumento de justiça, dignidade e paz para o nosso povo. Com essa mensagem, encerramos essa sessão solene de entrega do título de cidadão honorário do município de Itaiópolis aos excelentíssimos senhores Dr. Gilmar Nicolau Lang e Dr. Pedro Roberto de Comaim, promovida pela Câmara Municipal de Vereadores de Itaiópolis. Uma ótima noite a todos.